E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim. Olha, a pandemia continua por aí, ameaçando a vida de todo mundo, portanto, tome cuidado. Máscara, evite multidões, né? Álcool, também o gel, para não ter problemas. Bom, o assunto mais uma vez, e hoje eu estou muito chateado, muito revoltado, porque alguns amigos ficam, mas você é contra a privatização, tem que privatizar, tem que... Pessoas que eu dialogo, que eu discuto, que são a favor da privatização, são a favor inclusive do atual governo, da proposta neoliberal deste governo. Eles acham que realmente a saída é vender tudo, privatizar tudo porque está dando prejuízo. E aí, eu argumentando com ele, acendeu uma luzinha na cabeça. Talvez você que tem algumas dúvidas também eu possa ajudar um pouquinho a elucidar essa questão de se é bom ou é ruim para o país a privatização, essa política neoliberal. Veja você, eu vou dar um exemplo, de privatização. Vale do Rio Doce. Você já ouviu falar na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce é uma empresa mineradora. Hoje, ela é uma empresa privada, praticamente. Tem uma pequena parcela que o Estado ainda tem uma vantagem, mas ela foi privatizada. Ela foi fundada, foi idealizada na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em 1950, 1960. Getúlio criou a Petrobras, a Vale do Rio Doce. Ele era um nacionalista. Um presidente que se suicidou porque mandaram ele falar, olha, vou acabar com tudo, vamos mudar tudo isso aí. Os americanos pressionando de lá para cá, não, o Brasil vai virar uma potência. Esse Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas. Getúlio Vargas, para quem não sabe, carteira assinada. Até então não existia. Getúlio Vargas, carteira assinada, leis trabalhistas, direitos do trabalhador, avançou muito. Criou a Petrobras, uma potência, criou a Vale do Rio Doce, outra potência. Uma mineradora brasileira, genuinamente brasileira. E ela foi crescendo. Se o povo brasileiro e se os políticos brasileiros não fossem manipulados como marionetes pelos americanos, hoje a Vale do Rio Doce sozinha poderia estar bancando as dívidas do Brasil, combatendo a pandemia, cuidando do povo brasileiro, ninguém iria passar fome, porque é uma potência. Realmente a Vale do Rio Doce é uma das maiores mineradoras do mundo, está entre as 3 maiores mineradoras do mundo. Mas o que aconteceu? Poxa vida, Nusa, o que aconteceu com a Vale do Rio Doce? Vou explicar. A Vale do Rio Doce, ela vinha crescendo. Quando chegou na época dos militares, ainda teve investimento na Vale do Rio Doce, mas os americanos começaram a crescer os olhos em cima da Vale do Rio Doce. E começou-se a planejar uma forma de se apropriar da Vale do Rio Doce, afinal de contas é uma grande mineradora que já estava, além de extrair, só para vocês terem uma ideia, minério de ferro. Pesquisem, minério de ferro. O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, só perde para a China. Só a China tem maiores reservas de ferro do que o Brasil sendo explorados. O Brasil é o segundo. E, no entanto, os Estados Unidos têm a maior parte do minério de ferro em suas reservas. O Brasil é só, se não me engano, 12º, 13º. Os Estados Unidos só perde para a China. Quer dizer, a maior parte do minério de ferro brasileiro vai para onde? Para os Estados Unidos. Como que eles conseguiram isso? A troco de banana. Simples. Compraram a Vale do Rio Doce. Fizeram uma política neoliberal em cima do, na época, presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, isso nos anos de 1995, 96, e privatizaram a Vale do Rio Doce. Não, está dando prejuízo, tem muito funcionário, corrupção e não sei o que, e o governo resolveu, na época, Fernando Henrique Cardoso, a dobradinha. Fernando Henrique Cardoso era o presidente e quem era o ministro dele que ajudou a privatizar? José Serra.
José Serra, esse que está agora sendo indiciado. O próprio Fernando Henrique também houve indícios aí, tem. Mas o que aconteceu? O PSDB, poderoso na época, né, no Congresso Nacional, assim com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, aliás, muitos deles já tinham sido indicados pelo PSDB, quer dizer, tem aquela ideologia, no mínimo que ele tem é gratidão, um ministro que é indicado por um presidente da República não vai também sacanear o presidente. Não é à toa que o Bolsonaro está louco para indicar logo um lugar do Celso de Mello. Todo presidente quer ter um ministro lá para, né, ajudar na hora que a justiça tiver que puxar a orelha, ele falou, opa, puxa devagar. Fórum privilegiado, né? Vai para cá, adia para cá, pede vistas daqui e vai empurrando com a barriga. É assim. Não é assim que eles estão fazendo agora com o Flávio Bolsonaro? Tem o fórum privilegiado, eu quero ficar em Brasília. Não, vai para o Rio de Janeiro. Até esperar agora o novo governador, que era vice, agora vai confabular ali, vai ficar junto para poder indicar alguém que vai beneficiar Flávio lá no Rio de Janeiro. E assim é. A justiça também tem esses percalços. É importante o Poder Judiciário? Óbvio que é. Mas tem esses percalços. E a gente está no meio disso. O povo fica olhando, para onde que eu vou? Agora o PT, que foi condenado pela opinião pública com a Lava Jato, já ficou provado que Dallagnol, em confluência com os Estados Unidos, com FBI, não sei o que, fizeram toda uma maracutaia para incriminar, para vazar notícias, para influenciar na política nacional, inviabilizar a campanha na época, Lula, e eleger o Bolsonaro. E aí o Sérgio Moro acabou sendo ministro, agora brigaram lá por motivos. Daqui a pouco estão de bem de novo, de braços dados, fazendo campanha para 2022. Na verdade é assim que funciona. Fernando Henrique Cardoso e José Serra privatizaram a Vale do Rio Doce. Sabe como? Na época, a Vale do Rio Doce estipulava-se mais ou menos mais ou menos 100 bilhões de reais para vender a Vale do Rio Doce, né? Sabe quanto que eles venderam a Vale do Rio Doce? 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio foi vendida a Vale do Rio Doce, isso em 1995, 96. PSDB, Fernando Henrique Cardoso e José Serra, juntos, privatizaram a Vale do Rio Doce. Valia 100 bilhões, venderam por 3 bilhões e meio. Lógico, multinacionais. Né? Opa, daqui, compraram. O americano está tomando porre até hoje de minério, de tudo quanto é coisa. E a Vale do Rio Doce foi privatizada. Para vocês terem uma ideia, os balanços da empresa da Vale do Rio Doce, 2 anos depois, 1997 e 98, eles venderam por 3 bilhões e meio. Em 2 anos, o lucro da Vale do Rio Doce pagou os 3 bilhões e meio e ainda deu lucro. O lucro de 2 anos pagou a dívida, o valor que foi vendido a Vale do Rio Doce para essas empresas multinacionais. A maioria americana. Será que alguém ganhou muito dinheiro com isso? Será que? Por que será que tem dinheiro aí e ele está sendo indiciado, o Serra? Por que será que tem ministro que não passa a mão na cabeça? É muito, mas é muito dinheiro que deveria estar sendo utilizado na saúde, na educação, na habitação, na água, né? Energia, enfim, benefício para o povo, porque a Vale do Rio Doce era uma empresa brasileira, paga com o nosso dinheiro, foi construído com o dinheiro do povo brasileiro, estava crescendo, dando lucro que deveria ser destinado para o povo brasileiro. Mas o PSDB, com o discurso neoliberal, queria e quis e privatizou a Vale do Rio Doce. Tá aí. Esse é um exemplo. Na época queriam privatizar a Petrobras, não conseguiram. Aí agora esquematizaram tudo isso na época agora em 2016, para desmoralizar a Petrobras e privatizar. Estão privatizando, devagarinho estão privatizando. Mas a Vale do Rio Doce, eles privatizaram assim, vende logo. Valia 100 bi. Estão vendendo por 3 bilhões e meio. E o que eles fizeram? O que as empresas que compraram a Vale fizeram? Nada. Continuaram explorando do mesmo jeito
aprimoraram um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Nem manutenção não fizeram. Que o escândalo de Brumadinho está ali, lá em Minas Gerais, para comprovar isso. Foram mais de 250 mortes, fora a questão ambiental. Ali naquela barragem de Brumadinho que estourou, era da Vale do Rio Doce. Os caras não tiveram cuidado de manutenir a barragem a ponto de deixar ela explodir, matar, prejudicar toda uma região. Até agora ninguém foi punido, porque tem gente, é muito dinheiro, né? Aí os ministros, não, peraí, vamos ajudar aqui, vamos colar tal. Afinal de contas, Vale do Rio Doce. É assim que funcionam as coisas no Brasil. Tem todo um esquema, todo um esquema. E o povo brasileiro fica aqui olhando, falando, pra onde que eu vou? Caramba. E o papinho de que o Brasil está falido, que tem que privatizar. Engula quem quiser, mas vamos raciocinar. Eu estou avisando, nós podemos debater, podemos argumentar, discutir. Nós temos que refletir essas coisas, gente. Vamos refletir, é coisa nossa, é do Brasil, é dinheiro nosso. É o nosso futuro, é a nossa vida. Nossa vida e dos nossos filhos, nossos netos, é o futuro. Ou discutimos, ou deixamos que discutam por nós, e ó, esta aqui é a verdade. Escreva-se VOTI, V-O-O-T-I, é o espaço para a gente debater, é o espaço para refletir. Não sou o dono da verdade, mas quero combater e discutir com você. Um abraço, até a próxima.